Beleza. Então tá, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso webinar, ao conteúdo propriamente dito, feitas as apresentações, agora 19 horas e 29 minutos, dia 6 de agosto de 2021, vamos começar com o conteúdo que vocês, inclusive, vão receber. Muito bem. Deixa eu só posicionar aqui minhas anotações, né, que eu fiz aqui com vocês, e vamos seguir em frente. Então tá. Esse é um evento ao vivo, tá? Então, o que acontece? Nós estamos aqui na plataforma Simpla, utilizando o software Zoom. Vocês podem participar a qualquer momento, quem está com o microfone, né, pode participar, quem está com o chat pode participar escrevendo no chat, fazendo comentário, pergunta, citando exemplo da sua realidade, enfim, não tem problema nenhum, é até importantíssimo vocês participarem. Ao final de cada bloco de conteúdo, né, eu mostro este slide aqui, que é um slide de pausa para comentários e perguntas. Então, eu fecho um bloco de assunto, mostro esse slide, eu paro e pergunto, pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma questão? Então, eu incito vocês aí a participar dos nossos conteúdos, tá bom? Da nossa discussão, da nossa conversa. Muito bem. Deixa eu só fazer uma anotação aqui agora, que eu já vou verificar aqui como é que eu vou fazer. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, tanto. E aqui, tanto. Só deixa eu fazendo umas anotações minhas aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente, tá? Vamos seguir em frente aqui para a gente poder fazer. Vamos começar com o webinar. Então tá, pessoal. Esse webinar, o que a gente... na realidade, ele faz parte de um dos nossos treinamentos, que é o treinamento que eu me referi no início, para consultores de implantação de sistemas. Logo lá no início desse treinamento, nós abordamos a questão seguinte, né? Tradicionalmente, é uma técnica de didática que se utiliza em muitos treinamentos, a gente utiliza nos nossos também, de começar pelas falhas. Pelas falhas. O nosso treinamento de implantação começa pelas falhas. A Marilene está me acompanhando. O nosso treinamento, por exemplo, de demonstrador de software, que é um treinamento que também está previsto para este mês, também começa pelas falhas das demonstrações. Então, é muito comum, em termos de didática, a gente começar um treinamento primeiro falando das falhas, falando das principais falhas que acontecem naquela área profissional, seja implantação, seja suporte, ou como os colegas disseram, né, lá na etapa até mesmo ajudando a área comercial, né, ajudando a equipe comercial a vender o projeto, né, de implantação. A gente participa muitas vezes da análise de aderência lá na etapa da proposta, nós ajudamos com as demonstrações, enfim. Então, nesse treinamento de consultores de implantação, nós utilizamos também esse recurso didático de já abordar as falhas no início do treinamento, que é um treinamento de 12 horas, e aí a gente já depois usa todo o tempo do treinamento para dizer o seguinte, tá, vimos as principais falhas, então como é que nós vamos lidar com isso ao longo da nossa implantação, ao longo do nosso projeto? Então, é o que a gente colocou aqui como objetivo. Tá? Então, é um evento, esse aqui é um evento gratuito, e a gente sabe que a gente enfrenta diversas dificuldades que afetam o escopo. O que é o escopo? Né? Que é o que vai ser entregue, o que foi combinado, né? O que foi combinado com o cliente é o tal do escopo, afeta o prazo, para a gente entregar no prazo, dentro do cronograma, e afeta o orçamento, que é a quantidade de horas disponíveis que nós temos para entregar aquela implantação de sistema, para concluir a implantação de sistema naquela empresa, naquele cliente. Muito bem. Os desafios são grandes, eu coloquei essa informação, e aí coloquei essa informação aqui que nós vamos ver em detalhe daqui a pouquinho, que é uma pesquisa internacional, identificou que 64% dos projetos de implantação de sistemas, ERP e outros, excederam o orçamento, ou seja, passaram da quantidade de horas orçadas. E 79% dos projetos, em pesquisa recente, gastaram mais tempo do que o previsto no cronograma. 79% em pesquisa recente, em vários países, quase 80% dos projetos atrasam. Ou seja, de cada 10 projetos, 8 atrasam. Então, se isso acontece no mundo inteiro, a possibilidade disso acontecer com os nossos projetos aqui no Brasil também é muito grande. Se cair pela metade, já é 40% dos nossos projetos vão atrasar. De cada 10 projetos, 4 atrasarão.
E aí a gente vai procurar ver nesse webinar por que isso acontece, o que a gente pode fazer a respeito para neutralizar, lidar com essa situação. Porque tem questões ali que a gente não consegue nem eliminar, a gente vai conseguir lidar com elas. Bom, e 42% das empresas pesquisadas, em torno disso, consideraram que as suas implantações não tiveram sucesso. O número é um pouquinho maior, tá? Hoje eu verifiquei o arredondamento ali, não é um pouquinho maior. Ou seja, um bom número de empresas não terminou a implantação e acreditaram que não foi uma boa implantação de sistema. Veja, né? Isso a nível mundial. Com esse webinar, então, a gente vai falar aqui de 6 pontos básicos, eu dividi ele, né? Expectativas de ganho. Vocês comentaram isso agora, foi comentado, os colegas disseram o seguinte, é importante, a gente participa do processo comercial porque o cliente quer ter ganho, o cliente quer ter sucesso com a implantação e o consultor tem que entregar, né? Senão, o que acontece, causa um impacto depois nas equipes de pós-atendimento, pós-venda, customer success, suporte, são áreas que acabam depois sendo prejudicadas porque a implantação não conseguiu entregar a expectativa de ganho dos clientes que compram os sistemas que nós vamos implantar. Aí a gente vai ver com números, né? Tudo com números, o tempo inteiro com números, baseado em número e pesquisa recente. Principais motivos causadores dos estouros de orçamento, ou seja, estoura a quantidade de horas. Aqui, né, estoura a quantidade de horas do projeto. A gente tem lá 40 horas para fazer uma atividade, uma tarefa, implantar o sistema numa área e passa daquilo. Tá? Principal motivo causador de atraso de cronograma, de tempo, de a gente se atrasar no tempo. Insatisfação com as implantações, o que está acontecendo nesse momento, inclusive já no cenário da pandemia. Quais são os principais motivos hoje que os usuários atribuem de estarem insatisfeitos com as implantações ou terem ficado insatisfeitos com as implantações? Vamos falar de casos reais de insucesso de implantação. Aqui vão ser citados vários, mas nós vamos pegar um em especial e vamos trabalhar em cima dele. E aí eu vou aproveitar e vou dizer o seguinte, ao longo, quando eu estiver falando do caso real de insucesso, como é que a gente lida com essas falhas? Já que elas são tão recorrentes dentro das implantações, como é que a gente vai lidar com elas, ok? Muito bem. Bom, assistindo esse webinar gratuito, vocês vão receber o certificado digital de participação, que a Marileia vai providenciar isso para vocês. Vocês vão ter acesso a este material aqui, aos slides que vocês estão vendo, vocês vão receber o conteúdo completo. Nós vamos poder trocar experiências aqui entre nós, certo? Como a gente agora já comentou, né? Vai lá, adiciona no LinkedIn, posta teu certificado lá, a gente curte, enfim, certo? Muito bem. Vocês também vão ser convidados a participar de um grupo profissional na área de implantação lá no LinkedIn, que a gente já tem um grupo formado lá. Vocês vão receber, né? Claro, quem ficar até o final aqui do treinamento, esse aqui é a parte no finalzinho, né? Vão receber um código promocional aí, um cupom de desconto, como se falava antes, né? Um código promocional aí para um dos nossos treinamentos. E, ao mesmo tempo, vamos estar fazendo uma boa ação aí, porque a gente vai escolher uma entidade e vamos doar aí R$5 por pessoa, todos que estão presentes aqui, para uma entidade assistencial devido à presença de vocês. Ao estarem hoje, terem feito check-in, vocês estão doando R$5 do nosso dinheiro. Vocês estão fazendo uma boa ação, né? A presença de vocês está valendo R$5 que vai ser doado aí para uma entidade assistencial, tá bom? Eu agradeço aí a vocês e o comprovante de doação vocês vão receber alguns dias depois, a Marileia providencia isso e manda para vocês uma doação que a gente vai fazer, tá bem? É sempre bom a gente poder aprender, trocar informação, assimilar conhecimento e ainda se puder fazer isso ajudando alguém, é muito bacana, eu agradeço aí por vocês estarem presentes. Bom, então vamos fechando aqui, né? Participar do grupo profissionais, é convidado. Lá naquele grupo vocês recebem informações sobre oportunidade de carreira, certo? E vagas, a gente divulga vagas lá das empresas que são nossas clientes, encaminham para nós, a gente só republica lá no grupo os anúncios de vagas de consultores de implantação, de todos aqueles que pelo menos passam por ela a gente, né? Tem muitos outros anúncios no mercado, a gente não consegue dar conta de divulgar todos os anúncios lá. Vocês vão receber a newsletter digital gratuita, newsletter de consultores de implantação, que é uma newsletter que já está rodando, já vai sair um segundo número aí, tá? E vão continuar recebendo convites para os próximos webinários gratuitos que a gente fizer na área de implantação do sistema. Então,
continuam se relacionando aí com a gente. Muito bem. Aqui, né, a primeira a primeira newsletter, perdão, que saiu, né? E aí já está saindo uma nova edição agora no mês de agosto, já na próxima semana, acredito que já saia outra newsletter aí. Então, vocês vão estar recebendo. Aí vocês optam como é que vocês querem receber. Geralmente, a gente está mandando, vai estar optando agora de mandar por e-mail ou WhatsApp para quem não tem LinkedIn. A gente, ou prefere, entra muito pouco no LinkedIn, pode receber no e-mail ou no WhatsApp a newsletter. Muito bem, gratuita aí, que sai todo mês. Tudo bem até aqui, né, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Então tá, beleza. Passei as informações que vocês precisavam saber. Vão receber o material desse treinamento, desse webinar, vão receber o certificado e ainda mais algumas cositas más ali, como newsletter, código promocional, enfim, aquelas coisas bacanas aí que vocês vão receber por estarem assistindo esse webinar. Muito bem, então vamos entrar na nossa pauta. Primeira questão que vai pegar, né, é a questão do expectativa de ganho com as implantações de sistemas. Por que a gente começa pela expectativa de ganho aqui, né, nesse webinar? Por que a gente não... Só ajustar um equipamento aqui. Isso, beleza. Por que a gente começa pela expectativa de ganho? Porque precisa entregar valor. Implantação precisa entregar resultado. Está havendo, né, vocês sabem disso, nas empresas de tecnologia, empresas de software, tanto as produtoras de software, quanto as revendas, as franquias das produtoras de software, ou as consultorias implantadoras, além das equipes de consultores de implantação, estão sendo formadas equipes de Customer Success, que depois vão acompanhar o cliente, né, depois da implantação, e verificar e ajudar o cliente a utilizar o sistema ainda mais, da melhor maneira possível, a extrair do sistema o maior ganho possível. Pois é, o Customer Success não vai conseguir fazer seu trabalho depois se nós, da implantação, já não tivermos entregue sucesso antes, certo? Não tivermos feito sucesso. Entregue o sucesso, entregue um sistema bem implantado antes, né? Porque o Customer Success não vai implantar o sistema de novo, ok? Ele vai, né? Nós devemos ter entregue um projeto, né, que entregue os ganhos iniciais que foram combinados com o cliente. Até o cliente depois pode obter mais ganhos adicionais, comprando mais módulos, implantando mais funcionalidades, enfim, um trabalho que o CS vai fazer, mostrando para o cliente outras possibilidades. Porém, nós, como consultores e consultoras de implantação, é que temos que entregar os ganhos da primeira, vamos chamar assim, da primeira implantação. Muito bem. Primeira coisa, por que eles compram um sistema? Esse é um ponto que eu fui levantar. O que motiva uma organização para implementar um sistema? Existem poucas pesquisas no Brasil sobre motivos pelos quais as empresas compram um sistema de gestão empresarial, que eu vou chamar nesse webinar sempre de SGS. SGS são Sistemas de Gestão Empresarial. O que são sistemas de gestão empresarial? O famoso ERP, né? O HCM, que é o software para gestão de pessoas, o CRM para gestão de clientes, o WMS para gestão de armazéns, o TMS para gestão de transportes e assim por diante, ok? Então, quando eu me refiro aqui a sistemas de gestão empresarial, SGE, eu estou me referindo não só ao ERP, mas também a todos esses outros, que é o CRM, HCM, WMS, TMS, enfim, todos os sistemas de gestão empresarial que se implanta nas empresas, ok? Então, existem muito poucas pesquisas de mercado no Brasil sobre por que os clientes compram, o que eles esperam quando ele compra. Então, a gente utiliza aqui, tá, pesquisas internacionais, pesquisas que levantam vários países. Então, eu vou usar, a partir de agora, e a gente vai ver essa pesquisa, vamos usar duas pesquisas aqui nesse webinar. Nós vamos utilizar essa pesquisa aqui, essa é de 2018, e vamos usar uma pesquisa também nesse webinar de 2021, tá bom? Referente a 2020, tá, pessoal? Ela é edição 2021, referente a 2020, então com dados mais recentes. Então, nessa pesquisa, vamos usar duas pesquisas. Nesta aqui, essa aqui foi com 237 empresas da América do Norte. A América do Norte não é só os Estados Unidos, vocês sabem, é Canadá e México, Europa e Ásia. Eles responderam essa pesquisa em 2018. Tá? O nome da consultoria é a Panorama Consulting.
né? Ela faz bastante pesquisa especificamente sobre ERP mundialmente. Existem várias consultorias internacionais que fazem pesquisa sobre ERP. A Panorama Consult é uma delas, ok? E eles fizeram essa pesquisa, eles fazem anualmente uma pesquisa com empresas que acabaram de implantar sistemas. E eles perguntam, fazem várias perguntas sobre como foi a experiência de implantação. Como é que foi a experiência de implantação? Nessa pesquisa aqui dessas 237 empresas, a maior parte das empresas, vocês conseguem ver, eu não vou precisar traduzir porque é bem fácil entender, a maior parte das empresas são indústrias de manufatura ou fábricas, né? 43%. Né? Varejo e distribuição aqui embaixo, 11%, certo? Aí que o colega que trabalha aí, né, em software de varejo, ok? Tem uns colegas que trabalham. A área de financeiro e seguros, né, deu aqui uns 11% também. Quem implantou? Empresas de tecnologia da informação que implantaram sistemas, empresas de serviços profissionais, organizações sem fins lucrativos, educação, que entra universidade e outros, saúde aqui, construção e telecomunicação foram assim que está dividido essas 237 empresas aqui. Então, realmente foram vistos vários segmentos pesquisados em empresas, as pesquisas que responderam essa pesquisa, de uma gama bastante grande de segmentos e de áreas onde a gente implanta sistemas. Muitos de nós já implantam sistemas em diferentes áreas também, né? E alguns em segmentos específicos. Muito bem. Dessa pesquisa aqui, dessas 237 empresas, veja, são números mundiais, tá? Então não se assuste com os números, né? Foram pesquisadas desde empresa que fatura anualmente, de 1 milhão a 25 milhões de dólares, né? Então são aqui uns 2% delas, de 25 a 50 milhões de dólares, é um número bom, de uns 13%, então uns 15% é o que os americanos, não, mundialmente, não só os americanos, né? O europeu também considera como pequena empresa, para a realidade deles, né? Porque 50 milhões vezes R$5, né, que está hoje, dá 250 milhões de faturamento, gente. Né? Aqui para nós, o faturamento deles já é uma grande empresa, mas na realidade deles lá, isso é considerado pequena empresa. Então, boa parte das empresas foram entre, que eles chamam de média, né, no padrão deles, é claro, entre 50 e 300 milhões eles chamam de média, ok? Muito bem. De 300 a 500 milhões aqui, ó, deu 30%, e aí elas muito grandes, né, que eles chamam lá, é empresa de 500 milhões de faturamento anuais e outras acima de 1 bilhão. Muito bem, mas a maioria foram eles que é o que eles consideram para o mercado deles, que eles consideram empresas médias. Médias é essas 40% aqui, tá bem? Muito bem. Então tá. Eu traduzi os slides para vocês, tá? Então, esse slide que nós estamos vendo agora já está traduzido aqui. Então, qual foram as razões para eles implementarem um sistema? Um ERP, no caso aqui. Quais são as razões? Por que eles compram? E então é o seguinte, quando a gente chega para implantar, é isso aqui que está na cabeça dos clientes. Então, está aqui no slide 20. 64% das vezes é para melhorar o desempenho do negócio. Desempenho é venda, é mais receita e menos despesa. Como é que eu melhoro o desempenho? Desempenho, né? Eu desempenho nas vendas, eu desempenho controlando custos e aí eu tenho o resultado, certo? Resultado é lucro ou prejuízo. Desempenho é diferente de resultado, né? Então, posso estar desempenhando bem as vendas, estou vendendo para caramba, mas estou vendendo com prejuízo, né? Estou vendendo abaixo do custo. Então, o desempenho das vendas está indo, mas não estou tendo o resultado. Então, o desempenho dos negócios é um conjunto de coisas. A gente sabe que a fórmula de lucro é receita menos despesas e custos igual a lucro. Tem que dar igual a lucro. Muito bem. Então, 64% compra sistema para melhorar as áreas. Tá? 57% para preparar a empresa para o crescimento. Olha o que está na cabeça do gestor. Ele acredita que ele está comprando o sistema e o sistema vai ajudar, vai preparar a empresa para crescer. 57% para reduzir capital de giro, né? Investimento nos estoques, investimento em mão de obra, enfim. O capital de giro é aquilo que é necessário para girar o dia a dia. Né? No capital de investimento é quando eu construo um prédio, compro máquinas e eu sei que esse capital vai demorar para retornar. Mas o de giro, o giro está no estoque, está no contas a receber, o giro está, né, no capital necessário, eu pagar os salários, está no capital necessário para eu girar a máquina, ok? E aqui eu preciso ter controle disso, e geralmente um dos maiores
para a empresa industrial, para a empresa varejista, para a empresa de distribuição, né? Um dos maiores investimentos capital de giro está em estoques, né? Muito bem, melhor atender os clientes, a gente já vai ver esse tópico daqui para frente, daqui a pouquinho, tá? E aí entra algumas coisas não tão, assim, não tão empresariais, não tão capitalistas, né? Facilitar o trabalho dos funcionários, pode ser, porque às vezes tem muito retrabalho. Facilitar aqui não quer dizer facilitar a vida dos funcionários, é a questão do retrabalho, né? Integrar melhor os sistemas em vários locais da empresa, integração ainda pega, gente. Integração, a gente pensa assim, todas as empresas resolveram o problema de integração de processos entre uma área e outra. Não resolveram. Ainda são vários sistemas, ainda você tem que digitar uma coisa num lugar e depois digitar em outra, ainda tem bastante disso. Em torno de 40%, deu uns 38% aqui, substituir um sistema antigo, o que chama de sistema legado, né? Sistema antigo, muitas vezes, um sistema antigo de fornecedor, de produtora de software, mas com tecnologia antiga, ou que não possui todas as funcionalidades, ou que ficou defasado, ou alguns sistemas desenvolvidos internamente. Ainda existe isso no mercado. Sim, ainda existem empresas, o colega comentou ali de cooperativa, né? Até um tempo atrás, as cooperativas desenvolviam muito sistema internamente, muito, 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 muito mesmo, né? O Rafael da Infogym comentou, então as cooperativas tinham equipes gigantes desenvolvendo sistemas internamente, porque elas diziam que não existia sistema para atendê-las, né? Muito bem. Aí aqui na casa dos 30%, apaziguar, traduzido do inglês para o português ficou apaziguar mesmo, né? Que apaziguar que é conciliar, né? Acomodar aqui, né? A empresa mãe, uma empresa holding, com outras partes interessadas importantes, com outras empresas do grupo, ou acionistas, investidores, enfim, certo? Da transparência aos números, o que se chama de governança. A gente vai ver para frente como tem problema de governança. 30% para estar de acordo com a lei. Poxa, gente, não precisa nem dizer. Desde 2007, o setor de software no Brasil foi extremamente beneficiado pelo regulatório. O que é o regulatório? Nota fiscal eletrônica, SPED contábil, SPED fiscal, e-social, bloco K, enfim, né? Todos os regulatórios, né? O Estado, né? Precisa, né? Fiscalizar na fonte ali, né? Evitar a sonegação entre as empresas, enfim, e o Estado, nos últimos 14 anos, apertou os controles sobre as empresas, sobre todo mundo, sobre o profissional liberal. Hoje há um controle muito maior que 14 anos atrás, o governo tem tudo rápido, né? De forma digital. Uma coisa que eu me lembrei de vocês comentaram, o tempo que eu fui demonstrador de software, é nesses 24% aqui, que as empresas compram porque as outras empresas, que são suas concorrentes diretas, têm um bom sistema. Estão com um bom sistema, trocaram para um bom sistema. Mas a Maria vai com as outras, vai implantar um sistema, vai chamar a gente para implantar um sistema, porque a outra tem, mas a outra está adiante, agilizou o processo de venda, agilizou o processo de entrega, ganhou 2 dias na expedição para expedir os produtos. 2 dias é uma diferença enorme, né? Lá no tempo de entrega ao mercado, no time to market, a empresa está entregando mais rápido, certo? Nós tivemos casos assim. Marileia participou comigo num projeto de implantação de APS em Brusque, onde conseguiram reduzir em 1/3 o tempo de entrega, quando a gente implementou lá um módulo de planejamento avançado de produção, por exemplo. Isso aqui parece besteira, que as empresas vão implementar software porque a outra tem. Não, a outra tem, implantou e conseguiu ali largar adiante alguns quesitos importantes, principalmente nesse melhor atender o cliente aqui, com prazos de entregas menores, reduz o ciclo interno, consegue ter ganhos de processos internos, consegue reduzir o lead time, que a gente chama, o pessoal chama isso, né? Lead time, o tempo de entrega, e aí larga na frente, ganha 5 dias, 10 dias na entrega em relação ao concorrente. E aqui, claro, como tem empresas multinacionais ali no meio, padronizar aí as operações dos negócios a nível mundial, ter os relatórios. É muito importante. Eu fiz implantação, né? Participei de venda de projeto, como os colegas disseram. Eu posso até falar o nome agora, já faz muito tempo. Numa empresa chamada Bausch Lomb. Sim, a empresa Bausch Lomb, aqui no Brasil, sim, a fabricante de lentes de contato. E um dos padrões é porque a gente conseguia no nosso sistema, né, no sistema que eu implantei, ajudei a implantar também,
era entregar os relatórios em moeda estrangeira, os nossos relatórios, né? O sistema era usado aqui no Brasil, em português, em reais, mas também gerava relatórios em moeda estrangeira, extraía os relatórios em inglês, já em moeda estrangeira, já usando a contabilidade FASB, né? Aceita internacionalmente. Então, o sistema tinha 2 contabilidades, conseguia fazer a contabilidade nacional, aqui a nossa, é claro, de acordo com a nossa legislação contábil, e conseguia também fazer extrair relatórios mensalmente, hein? Mensalmente, até o 5º dia útil do mês seguinte, já conseguia mandar os relatórios para os Estados Unidos, no caso, né? Então, para vocês verem como uma implantação, muitas vezes ela é extremamente importante. Então, né, para quem já participou de uma implantação de multinacional, vocês sabem como é que isso funciona. Muito bem, então, aí estão algumas razões. Tudo bem até aqui? Então, pessoal, a parte do regulatório ainda pega muito de estar de acordo com a nota fiscal eletrônica do consumidor, ainda pega bastante? Sim, eu principalmente que trabalho mais na área do varejo, vejo que tem muita empresa ainda que não trabalha com a nota fiscal eletrônica, não trabalha com emissão de cupom do NFC, e às vezes eles procuram a nossa empresa exatamente para isso, para tentar se manter dentro do regulatório. Às vezes Sim. porque o contador exigiu, ou às vezes porque já passou por uma fiscalização e acabou sendo autuado, então eles acabam procurando. Ainda tem muita, principalmente a empresa pequena, a micro e pequena empresa, tem muita empresa que busca o regulatório, que às vezes nunca entregou um SPED, casos de clientes que o CNPJ ativa há 20 anos e nunca entregou um SPED, nunca fez um inventário, nunca fez uma nota, sempre tudo controlado na mão, sempre tudo na planilha, nunca informatizou. Então, o regulatório ainda hoje, pelo menos no setor que eu trabalho, pega um pouco ainda. Obrigado, Ramires. Eu tenho a mesma visão, tá? De campo regulatório ainda é motivo para implantar. Ainda é um motivo forte para implantar. O que isso traz para nós? Estarmos, né, acompanhando o regulatório naquilo que, né, nos diz respeito às portarias, né, as alterações da legislação, enfim, para a gente poder estar por dentro. É claro que, né, cada um na sua área, naquilo que nos afeta. Muito bem. Então, agora, no de 22, eu vou começar a entrar num assunto que está na nossa agenda lá. Como é que a gente vai lidar com as principais falhas que vão começar a aparecer? Agora eu vou entrar nas falhas. Então, eu tenho que entregar um resultado, que eu já vou explicar melhor nesse capítulo que a gente acabou de encerrar, mas como é que eu vou entregar os ganhos, entregar o que se espera, e ainda ir lidando com as principais falhas que vão começar a aparecer agora, as falhas que atrapalham bastante as implantações. Vamos lá. Primeira coisa, usando metodologia de implantação. Não é que é a metodologia que nós apresentamos no nosso treinamento. Existem dezenas de metodologias de implantação. Todas elas, em linhas gerais, são muito parecidas, claro, né? Mas existem dezenas de metodologias de implantação, ok? O importante é ter uma. A gente sempre diz isso. O importante é seguir um método para conseguir dar início ao projeto e entregar lá o projeto lá no final. Muito bem. Eu vou aproveitar o tópico anterior que dizia o seguinte: entregar, né? Por que eles querem implantar o sistema? A gente viu ali, tinha um slide aqui atrás, ó. É para isso que eles compram. É essa a razão que eles querem implementar. E eles querem isso que está no slide 20. Então tá. No nosso treinamento de metodologia de implantação, nós temos, logo depois ali no início, quando atravessamos essa etapa aqui das principais falhas que acontecem, a gente já entra nessa questão aqui da iniciação do projeto. Tá? Então, tem aqui a metodologia que a gente apresenta lá no treinamento. E aí, né, estão as várias caixinhas, aqui tem 20 caixinhas, o passo a passo de uma metodologia de implantação, e tem uma etapa que a gente inicia o projeto com as providências iniciais de planejamento, organização do projeto, enfim, né, entender o que o cliente comprou, quais são as expectativas do cliente e assim por diante. Muito bem. E aí, dentro desse capítulo ali de início do projeto, nós, nesse treinamento, e aqui não é objetivo, nós não vamos entrar a fundo nisso, nós não vamos nos estender além desse slide aqui, nós apresentamos lá o termo de abertura do projeto. E um dos pontos-chave de um termo de abertura de projeto é o que? As diretrizes, as expectativas do cliente, onde nós vamos implantar o sistema. As expectativas da diretoria
do cliente que comprou o sistema. Não importa se é uma empresa pequena, não importa se é uma microempresa, não importa se é uma empresa, né, microempresa pequena, se é média, se é grande. Não importa. Ou se é uma empresa estrangeira. Não importa. Eles compraram o sistema por algum motivo. Bom, no nosso treinamento, a gente tem esse termo de abertura hipotético aqui de uma empresa fictícia, e nesse exemplo que a gente apresenta no treinamento, nós dizemos o seguinte, que esse cliente aqui comprou por 3 motivos o sistema. O primeiro motivo, para agilizar o processo de análise de crédito dos pedidos de venda. O segundo motivo, para controlar o estoque de matéria-prima, os estoques intermediários e os produtos acabados, que nesse exemplo hipotético trata-se de uma indústria, de uma indústria de manufatura. E também comprou o sistema, falei que são 3 motivos, para ter o custeio de produção através do sistema. Muito bem. Então, esses 3 motivos hipotéticos que nós colocamos no nosso treinamento, para apresentar aos alunos durante o curso, eles estão diretamente ligados com o que a gente viu no slide 20. Agilizar o processo de análise de crédito de venda tem a ver com aquele 54% de vou implantar o sistema para melhor atender os clientes. Então, esse é um motivo muito forte, certo? Então, às vezes a gente diz assim, para que eles querem agilizar um processo de análise de crédito? Para melhorar o atendimento aos clientes, para isso, para atender melhor, para ter um diferencial. O crédito é aprovado rápido, a entrega é rápida, enfim, às vezes o produto nem é diferencial, o produto está vendendo o mesmo produto que o outro ali na esquina, mas os processos de atendimento ao cliente são melhores, de concessão de crédito, de entrega, enfim, de garantia, certo? Então, isso é importante, o serviço ao cliente. Então, uma implantação pode ajudar nisso. Controlar os estoques. Eu comentei, quando nós estávamos ali no slide 20, que um dos motivos, que é 57%, é para reduzir o capital de giro. Como é que eu reduzo o capital de giro? Girando mais os estoques, fazendo inventários, como o Ramires acabou de falar, mantendo os estoques azeitadinhos, corretos, entre o que está no depósito, o que está na prateleira, o que está no centro de distribuição e o que está registrado no sistema. Os estoques, né? Os estoques batem. O estoque que eu tenho no sistema realmente é o estoque real que eu tenho disponível. Então, controlar estoque é fundamental para quem é do varejo, para quem é de distribuição, distribuidor atacadista, que tem depósito, enfim, e fundamental para a indústria também, que compra matérias-primas. É fundamental para todo mundo, estoques, né? Para todo mundo que trabalha com mercadorias, né? Compra, produz ou revende, certo? Ou distribui. E ter o custeio de produção pelo sistema é o sonho. Quem trabalha e já implantou sistema em indústria é o sonho do diretor industrial. O sonho da controladoria de uma indústria é conseguir extrair de um sistema de forma integrada o custeio de fabricação dos produtos, custeio da produção, de fabricação dos seus produtos através de um sistema, sem planilha, sem retrabalho, com informações íntegras, com informações extraídas do próprio sistema, das compras das matérias-primas e materiais auxiliares, da folha e dos encargos, e dos gastos gerais da empresa, com aluguel, água, telefone, enfim, né, conseguir puxar essas informações que estão dentro do sistema e compor o custo de fabricação dos seus produtos. E aí, claro, se eu tenho custo, eu consigo formar preço, certo? Então, tem a ver com o quê? Com aqueles 64% de motivos que eles compram e querem implementar o sistema, 64% dizem não, é para melhorar o desempenho. E como a gente comentou, é o melhor desempenho melhorando receita, melhorando venda e, claro, controlando melhor os meus custos, ok? Então, todos nós como consultores, precisamos entender isso. Primeiro, começar a entender por que eles compram, o que é valor para eles, o que mobiliza eles, porque não adianta a gente chegar lá, né? E eu sempre digo, olha, que legal, o meu sistema paga a conta. Tá, meu sistema paga a conta, mas eu nunca deixei de pagar uma conta aqui porque não tem sistema. Né? Esse dia eu e a Marileia falamos sobre isso. Então, não vou deixar de pagar uma conta porque não tem sistema. Eu pago conta. Meu problema não é pagar conta, ter um sistema para pagar conta. Eu preciso de um sistema para atender melhor o cliente, para agilizar o processo o processo de atendimento ao cliente, para automatizar atividades de atendimento ao cliente, para controlar melhor o meu capital de giro, que está nos estoques, que está no meu contas a receber, né? Que está no capital necessário para eu girar a minha empresa. Então,
isso, nós consultores ajudamos isso, né? Então o Claudinei fez o comentário, eu implanto o sistema, mas também estou começando a dar consultoria em áreas para empresas. Sim, sim, isso é um grande tchan da carreira de consultor de implantação. Nós podemos ser consultores de implantação do sistema e também consultor de implantação de processo, e a gente vai ver daqui a pouco a questão dos processos, como um consultor de implantação tem que conhecer processos de uma área. Muito bem, então nós temos essa questão aqui, ter uma metodologia. A forma de atacarmos, de lidarmos com dificuldades é seguindo uma metodologia e tentando executar algumas coisas ali dentro. Então, a primeira coisa que eu faço em relação ao slide 20, o que eu faço em relação a isso aqui, ao slide 20? As expectativas, as razões que ele tem. Pego as razões dele ali e trago para dentro do termo de abertura, aqui no slide 24, e escrevo, você quer agilizar o processo de análise de crédito. Eu fico pensando, o que isso tem a ver com aquela estatística? Melhorar ou atender os clientes, ora bolas? O senhor quer controlar o estoque de matéria-prima. O que isso tem a ver com aquilo lá? Reduzir o capital de giro. Ter o custeio da fabricação dos produtos pelo sistema. O que isso tem a ver com aquilo lá? Melhorar o desempenho dos negócios. É isso que eles querem. Muito bem. Tudo bem até aqui? Então, esse é um ponto importante. Nós temos que conseguir ligar as coisas que o cliente fala, as coisas que o proprietário da empresa que nós vamos implantar, se for uma empresa pequena, os gestores, os gerentes, se for uma empresa média, os diretores, enfim, que os gestores da empresa onde nós vamos, que geralmente são gestores, são os responsáveis, são as pessoas que comandam, eles nos colocam algumas questões e a gente precisa ligar. Isso tem a ver com aqueles ganhos lá. As estatísticas mostram que as empresas que conseguem, né, perseguem esses objetivos aqui. Então, a minha implantação não pode ser uma implantação para melhorar o contas a pagar, né? Pessoal, não tem nada contra implantar contas a pagar, eu implantei contas a pagar, tá bom? Não é isso, não interprete dessa forma, quem implanta contas a pagar aí. Mas eu tenho que agilizar o contas a receber. O que eu posso levar para esse cliente que agilize o contas a receber dele, e não que agilize o contas a pagar. Então, vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, eu como consultor, como consultora, eu tenho que agilizar o processo de venda, faturamento, contas a receber, entrega, toda a parte, toda a perna de ida, toda a perna que ajuda a arrecadar. Muito bem, seguimos em frente, né? Fechamos esse bloco aqui. Então, quais são os principais impeditivos que atrapalham aí uma implantação de sistema? Quais são os principais motivos? Vamos ver os principais motivos causadores de estouro de orçamento. Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Deixa eu só checar aqui uma informação aqui que eu preciso agora. Eu vou precisar um minutinho aqui de vocês, só para eu checar uma informação que eu preciso. Eu estou no 27, deixa eu só fazer um cálculo aqui do nosso tempo, e eu vou precisar aqui um pouquinho da colaboração de vocês por um minutinho só. Ok? Beleza. Então, só deixa eu fazer uma anotação, tá, pessoal? Que eu preciso dessa anotação aqui para a gente não se perder aqui no nossa programação. Ok? Muito bem. Ok. Uhum. Muito bem, tá bom. Já me localizei aqui nos tempos que nós temos que estar. Tá bem? Agora 20 horas, 7 minutos, já posso seguir à frente aqui. Muito bem, então vamos lá. Os principais motivos, então o nosso webinar é sobre quais são as falhas e como é que a gente lida com elas. Então a gente começou. Por que eles compram? Por que eles querem receber? O que nós temos que entregar para eles? Ok. Aí eu vi que, tendo metodologia, eu consigo, desde o início, já no momento que eu sento com os gestores do cliente, onde eu vou implantar, e eu digo, tal, o que eu tenho que entregar? O que vocês querem ganhar com essa implantação? O que vai resolver? O que eu vou ajudar? O que eu posso ajudar vocês com essa implantação? Com isso, isso, isso. É claro que eu não vou perguntar dessa forma, porque eu já pergunto primeiro lá para a área comercial, a gente vê isso lá no nosso treinamento, eu já começo perguntando para quem vendeu, e depois eu checo isso com quem comprou, é claro, com os donos, proprietários, gestores da empresa. Quando eu chego lá a primeira vez e vou começar a conversar e começar a implantação, eu valido, né, com os gestores da empresa que comprou o sistema, se é isso mesmo que eles querem que a gente implante, que eles querem ter de resultado. Não vou perguntar se quer implantar um módulo de contas a pagar, a contabilidade. Os módulos eu sei quais são. A questão não é, quais os módulos que o senhor comprou? O que o senhor quer implantar? Não é isso. É o que vocês esperam de ganho, de resultado. O que vocês querem melhorar? O que vocês querem agilizar? O que vocês querem reduzir? O que vocês querem aumentar? Porque isso é o tal do desempenho. Tem coisas que eu quero aumentar,
Melhorar desempenho, lembra? Falei disso? Aumentar a receita, aumentar vendas, certo? Tem coisas que eu quero reduzir custo, reduzir tempo de entrega, reduzir inadimplência, certo? Reduzir reclamação, reduzir perda, okay? Reduzir erro, reduzir trabalho. Então, tem um monte de coisa que numa empresa eu quero aumentar e tem um monte de uma empresa que eu quero reduzir. E o sistema o sistema não reduz nada sozinho, ele aponta, ele mostra, ele trava, ele segura, ele não permite, ou ele permite, ele agiliza, ele automatiza. Então, um sistema bem implantado consegue fazer isso, e sim, claro que sim. Né? E nós vamos ver aqui os resultados que isso traz. Muito bem. Então, o estouro de orçamento, estou no slide 28. Então, o que acontece? Estouro de orçamento é o seguinte, pessoal, pesquisa. Eu adoro pesquisa. Eu não gosto de sentar para conversar com as pessoas e não ter um dado, não ter informação, não ter alguém... Não, mas de onde é que saiu essa informação? De onde é que saiu esse dado? De onde é que você tirou esse número? Né? A gente tem que ver as coisas de forma embasada sempre. Então, seguimos na nossa primeira pesquisa. São duas que nós vamos usar. Essa 2018 nós vamos usar a 2021 também. Então, da pesquisa 2018, que foi feita em vários países, disse o seguinte, olha só, de 237 empresas que terminaram a implantação do sistema, 64% das implantações ultrapassou o orçamento previsto. Gastaram mais horas e mais dinheiro do que o previsto. E só parabéns para os 36% que não excederam o orçamento. Eu queria estar ali. Eu queria estar ali. Certo? Dos 36% que conseguiram entregar a implantação dentro das horas, consequentemente dentro dos orçamentos, né? Porque nós não trabalhamos, nós trabalhamos com horas, o consultor trabalha com, você tem X horas para fazer isso, tem, né? A gente trabalha por horas, é claro que daí as horas são multiplicadas pelo nosso valor de consultoria, e aí chega no tal do orçamento, no tal do budget, né? O project budget, no orçamento, no budget. Então, de cada 3 implantações, só uma, vou botar 33%, arredondar para baixo, de cada 3, só uma é entregue no prazo. De cada 3, 2, aliás, dentro do orçamento, 2 não são entregues dentro do orçamento. Certo? Então, para que a gente faz esse webinar aqui? Porque a chance matemática diz que isso acontece em 237 empresas de países da América do Norte, da Europa e da Ásia, pode estar acontecendo na América Latina, pode estar acontecendo aqui no Brasil, pode estar acontecendo na nossa região, pode estar acontecendo na nossa implantação. A chance disso acontecer conosco é alta. Aqui é de 66% de chance de acontecer. Então, a gente precisa estar atento. E aí nós vamos ver o que causa isso aqui. Beleza. Outra coisa também, a pesquisa perguntou para as empresas que têm, para as 237 empresas, elas ficaram satisfeitas com o custo da implantação, né? Tá, tudo bem, estourou, mas estourou R$1, passou meia horinha, passou 2 horinhas, passou pouquinho, né? Excedeu o orçamento, mas excedeu pouquinho. Será que foi pouquinho? Então, aqui foi perguntado o seguinte, qual foi a sua satisfação com o custo final da implantação? E aí o que eu vou apresentar aqui é o slide 30, que diz o seguinte, olha, 43% não estão satisfeitos, porque satisfeitos mesmo foram 57% declararam estarem ou satisfeitos ou muito satisfeitos. Declarou, não, eu fiquei satisfeito, levantaram a mão. Os outros ficaram naquela, ou muito insatisfeito, ou insatisfeito, ou neutro. Neutro não é satisfeito, tá, pessoal? Neutro não é satisfeito. O neutro é aquele que disse que não teve motivos para elogiar. Então, deu 43% aí dos clientes e tal. E a gente vai ver mais uns números para frente, mostra a insatisfação com as implantações. Muito bem, o que causa isso? Por que chega nesse ponto? Com o que nós temos que tomar cuidado? Esse é o ponto do webinar. Vamos lá. Sempre lembrando, isso aqui eu traduzi esse slide aqui para vocês. As razões, então eu apresento o slide original aqui da pesquisa, e aí depois já vou traduzir aqui um slide no próximo slide, no 32. Muito bem. Então vamos lá. Gente, primeira coisa, alguém errou no orçamento lá atrás. Ou seja, foi um orçamento irrealista. Isso aí a gente implanta com 50 horas, isso aí a gente implanta com 100 horas de implantação, ou sei lá, 150. Alguém lá no início, né? Ou a nossa área comercial, ou o cliente condicionou
Disse, não, mais que tanto eu não tenho, mais que tanto eu não gasto, eu só tenho tanto para gastar, tá bom? Tá, pessoal, já trabalhei, muitos de vocês já apoiaram aí o pessoal da área comercial, já trabalhei em área comercial de venda de software, né? E nem sempre é o vendedor que vendeu abaixo do preço, o vendedor que vendeu menos horas que o necessário, não, às vezes o cliente diga, eu só tenho tanto e pronto, acabou. Eu só tenho aqui para pagar uma implantação básica. E aí não adianta chegar lá e a gente querer fazer uma implantação completa. Vocês conseguem entender isso? Então a gente fala, inclusive, isso no nosso treinamento, que a primeira coisa que a gente precisa dar conta, o que foi vendido? Foi vendido uma implantação completa, mega power, com todos os recursos sofisticados do sistema que você tem para implantar? Ou foi vendida uma implantação com as horas que foram vendidas, você vai ter que implantar um basicão, só o básico? Vai funcionar, vai ficar legal, mas só o básico. Né? Ou vai fazer uma implantação intermediária, que é o básico, mais alguma coisa ou outra, mais crítica e tal, e aí você consegue, com as horas que tem, conseguir implantar e entregar uma implantação legal naquela área. Né? Então, esse é um ponto. Né? A primeira coisa, ele se erra ainda muito na hora de montar quantas horas serão necessárias. Essa é a primeira, ficou, né? Não, mas não é o primeiro lugar, porque aqui eu botei na ordem do slide, tá? E não está na ordem de motivar, porque o slide, não sei, eu fiz o slide para facilitar a vida de vocês, mas o líder não é o 43%, é o 45% ali. Muito bem, então tá. Então, só que eu estou lendo de baixo para cima aqui. Escopo foi expandido, ou seja, aumentaram o escopo. Isso aqui, no nosso treinamento, a gente fala bastante. Sempre na casa dos 30% dos erros de implantação é porque alguém vai lá e muda o que foi combinado. Então tá, então vamos implantar 10 módulos do sistema. Aí no meio do caminho, não, pensando bem, eu comprei 12, né? Então eu queria implantar aqueles outros 2 também, porque eu ia implantar mais tarde, mas mudei de ideia, quero implantar agora. E aí não põe horas adicionais, não dá mais horas para os consultores e nem mais tempo. Então, mudar o escopo no meio do caminho é um dos pontos que a gente falou. Por isso que agora há pouco ali atrás, no slide 24, eu falei do termo de abertura. Porque o termo de abertura lá no nosso treinamento é uma das formas de a gente tentar, né, documentar e fixar o escopo inicial. E dizer o seguinte, olha, assinamos isso aqui. Eu tenho um documento que diz que o que foi combinado foi isso. Agora vocês querem alterar, vocês cliente. Você cliente quer alterar. Para fazer uma alteração, vai ter que qual é o impacto que vai causar? Vai adicionar mais recursos, ou seja, mais horas para trabalharmos? Vai nos dar mais prazo para entregarmos? Porque se você aumenta o escopo, é uma questão proporcional. O escopo puxa orçamento para cima e puxa prazo para cima. Precisa mais prazo e mais tempo, mais horas. Não vou falar nem dinheiro, né? É óbvio que horas é dinheiro. Né? Mas eu vou falar só, para nós consultores, a gente fala em horas. Para nós, a gente fala em horas. Então, é óbvio que é dinheiro. A gente sabe que horas quer dizer dinheiro. Muito bem. Requisitos de tecnologia, ou seja, precisou alguma coisa. Aqui a gente vai ver daqui a pouco o que é isso aqui, tá bem? Equipe do projeto foi subestimada. Acharam que com meia dúzia de gato pingado iam conseguir implantar. Equipe do projeto não é só consultores, é usuários disponíveis, quantidade de usuários. Então tá, então pega o fulano, Zezinho, Guinzo, Luizinho e treina eles, tá? Mas vou treinar só essas pessoas? Não, treina aí, treina o estagiário, treina aquele ali, esse cara aqui tá com uma semana, você tem que fazer. Mas pega quem tá sem o que fazer e treina. E não é assim. A gente vai falar daqui a pouquinho disso, de todos os problemas que dá de subestimar a equipe, tanto em quantidade de pessoas, quanto em qualidade das pessoas escolhidas para nós treinarmos e implantarmos o sistema junto com elas. Quantidade e qualidade das pessoas. Problemas técnicos, problemas organizacionais imprevistos. A maior parte é problema organizacional, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho também, nós vamos desmembrar isso aqui. E aqui entrou dinheiro, taxa das consultorias foram subestimadas, então a consultoria diz que quer cobrar, sei lá, tanto, e aí teve as despesas. Aí quem já foi consultor de implantação sabe disso, né? Aí você pega um avião, atravessa o Brasil, chega lá, fica uma semana, certo? Aí o cliente só fez o cálculo, tá, pessoal? Estou falando 1 milhão de vezes, nesses mais de 25 anos que implantei esse sistema. O cliente só faz o cálculo das suas horas, né? E aí começa a chegar a fatura de passagem de avião, diária de hotel, refeições do consultor ou da consultora e tal, que, claro, isso o cliente tem que pagar. E aí começa a ficar pesado. Então, agora, com o advento da pandemia, como uma boa parte das implantações começaram a ser feitas de forma remota, de forma à distância, os clientes tiveram, assim,
um alívio dessa parte das despesas. Veja que não é honorários, ó, taxas não é honorários, tá? Aqui, taxas da consultoria foram subestimadas, não é honorários. Honorários é o valor hora. Você cobra R$150 a hora para implantar um sistema, ou R$100, ou 120, ou 130, ou 180, ou 250, não importa, né? No mundo SAP, ali, colega que foi analista SAP, os valores são 250, R$300, enfim, aqui são taxas, tá? Não são os honorários, ok? Ou seja, e aí o orçamento ficou acima do previsto, ok? Muito bem. Seguimos. Agora sim, no slide 33, entrou um detalhe aqui da nossa pesquisa de 112 empresas na pesquisa de 2021. A pesquisa de 2021, ela já pegou, então, ela foi feita no final de 2020 e ela já pegou o cenário da pandemia, que é importante para nós aqui entender quais são os problemas que as empresas relataram, as empresas que terminaram implantações no meio da pandemia, olha só o detalhe, empresas que concluíram implantações de sistemas já com a pandemia. Quais são os problemas que elas enfrentaram, tá bem? Quais são as dificuldades que elas estão alegando, as empresas tiveram para terminar e concluir em suas implantações. Então, já vamos ver isso já na sequência agora. Então, nessa pesquisa de 112 empresas que foram pesquisadas durante a pandemia, a divisão é quase a mesma, só que ali, ao invés de ser 40% da indústria de manufatura, já foi uns 30%, certo? Em empresas de TI, que eram 10% lá na outra, que deu 11%, né? Empresas de distribuição aqui deu 10%, então foram pesquisadas mais ou menos as empresas do segmento que tinham sido pesquisadas na pesquisa de 2018, naquela de 237 empresas. E aí seguimos nessa pesquisa aqui de 2021. Aí foi perguntado o seguinte, olha só, aqui há pouco eu mostrei por que ficou acima do orçado na pesquisa de 2018. Agora nós vamos ver por que se gastou mais horas na pesquisa 2021, já em cenário de pandemia, tá bem? Já em cenário de pandemia. Muito bem, então vamos lá. Aqui já está ordenado de outra maneira. Eu traduzi o slide de novo para vocês aqui, tá bem? Bom, 50% porque foi necessário adquirir alguma tecnologia adicional para cumprir objetivos do projeto. Então, assim, sei lá, eu vou botar um novo software de gestão de pessoas, um HCM, e aí as minhas catracas, para onde o funcionário passa a crachá, não tem integração com o novo sistema. Compro um novo sistema lá para o depósito, para o centro de distribuição, um novo WMS, e aí vou ter que comprar novos leitores, novos coletores de dados para ler, né, código de barras, enfim, para ler e bipar as mercadorias lá na área de expedição, e aí vou ter que comprar novos equipamentos. Se eu estou num varejo, eu sou um varejista, vou ter que comprar novas balanças para integrar com o sistema, certo? Então, são coisas assim, equipamentos necessários para eu implantar o software. Não é tecnologia, não é software, você não estaria aqui, softwares adicionais, não são softwares adicionais. Hardware, rede, antena, certo? Infraestrutura necessária para o projeto funcionar. Chegou lá e viu que a infra não fechava. Isso, como é que eu detecto isso? Lá no nosso treinamento, se vocês me permitem, a gente lida com isso, tá? A gente fala lá no início, eu estou no slide 35, mas lá no slide 24, perdão, no 25, aqui na iniciação, uma das primeiras ações que a gente faz é justamente checar a infraestrutura do cliente. Tá? Se não tiver na nuvem, é claro, se não somos nós que estamos, né, já entregando tudo em nuvem, mas se o cliente a gente está instalando, né, com um servidor no ambiente do próprio cliente e tal, a infraestrutura é ainda importante, a gente precisa checar logo de primeira, né, para ver se tem alguma coisa que vai atrasar e tal, né, que impacta na implantação, que o cliente o equipamento do cliente não é adequado para o sistema rodar, vamos falar bem assim, tá bem? Ok? Então a gente já checa isso em termos de metodologia, isso aqui está aqui dentro, tá? Então eu não consigo enxergar, assim, o que a gente nota é que me parece que nessas implantações está se deixando as coisas muito para cima da hora, e aí descobrem que tal coisa não é compatível, que uma balança não é compatível, que uma catraca não é compatível, que um coletor de dados não é compatível, que uma leitora não é compatível, que faltou uma antena lá na ponta do depósito e lá o leitor não pega, porque é um depósito muito grande, daí ninguém pensou nisso, umas coisas assim, tá? Então, realmente, falta isso. Então, é necessário adquirir nova tecnologia e ninguém avaliou esse troço, nem na etapa da pré-venda, nem na etapa lá que o sistema foi avaliado, na etapa das demonstrações, ainda na etapa da compra.
O escopo inicial foi expandido. De novo, o escopo inicial foi expandido. Na pesquisa de 2021, o bendito do escopo inicial expandido aumentou, porque no anterior era 31%, aqui já está em 37%. Continuam mexendo no bendito do escopo. Bom, seguimos em frente. Vamos lá. Problemas técnicos, hardware, banco de dados e tal, 37%. Mas é problema técnico. Ali não é, aqui no 50 é comprar mais coisas. Aqui no 37, as coisas que tem deram problema. Hardware deu problema, banco de dados deu problema, né? Integração entre outros sistemas deu problema, porque o seu RP vai integrar com outro CRM, o seu CRM vai integrar com outro RP, o seu HCM vai integrar com o RP, que é o software de gestão empresarial, esse RP vai integrar com o WMS, que é um depósito que é de um outro fornecedor, e aí vai. Questões organizacionais, governança, que são as práticas. Gerentes, com a implantação dos sistemas, vocês têm que aprovar tudo, vai ter uma alçada, aí fulano vai aprovar, o pessoal já torce o nariz. Não, mas antes não precisava aprovação nenhuma, eu mesmo fazia, eu estou aqui há 20 anos, agora como é que fulano vai ter que aprovar para mim? Que história é essa? Governança. Governança, implementar uma governança, né? Dentro da empresa, vai se aproveitar que tem sistema, vai se implementar um fluxo via sistema que vai ter as devidas aprovações, limites, alçadas e tudo mais. Governança, a empresa quer implementar uma governança, ela tem que ter certeza que os processos são seguidos e de acordo com as regras e práticas que a empresa, se não tinha determinado, vai determinar a partir de agora. Então, isso gera o quê? Resistência à mudança. Resistência à mudança. Outra coisa também, que a gente vai implementar o sistema e o processo precisa ser redesenhado. É o que a gente mais fala, é redesenho de processo, mas vocês vão ver que é uma questão importante, a gente vai ver daqui a pouquinho como embaça, como para nessa questão de melhorar o processo, desenhar o processo, do que implementar um sistema novo num processo torto, numa forma de trabalhar torta. Aí não funciona, você está deturpando o sistema. Vão querer fazer relatório no sistema, mudar a tela do sistema, vai adaptar o sistema ao processo torto, e não mudar o processo torto para ele se adequar a um sistema que funciona em dezenas de empresas de uma forma muito boa. Problema de dados, nossa, ainda tem muito problema disso. A gente fala isso no nosso treinamento também lá no início. Olha, vai importar dados, vai trazer dados, quem é que vai conferir os dados, né? Então a gente, logo de início, lá no planejamento, na iniciação, a gente trata disso também. Bom, então, essa é a pesquisa 2021. Ela mudou um pouquinho, pode ver que ela está mais detalhada, né, que em relação a 2018. Ela está um pouco mais detalhada, ok? Muito bem. Mas ela já é cenário pandemia. Ela já é o cenário pandemia, ok? Já é o cenário pandemia. Tudo bem até aqui? Ok? Perguntas? Então tá. Então, aí não vimos todos os problemas, a gente aos pouquinhos está chegando lá. Então, como é que eu lido com essa questão aqui das pessoas? Principalmente aqui, ó, né? A equipe do projeto foi subestimada, foi subestimada, de novo, né? Que foi mal dimensionada a equipe. Já era assim, foi em 2021, e já era assim lá em 2018, que a equipe, né, de projeto foi também subestimada, com 35% lá em 2018, e aqui também continuou a equipe de projeto sendo subestimada com 37%. O que aconteceu? O que a gente faz com isso? Kickoff, gente. No nosso treinamento, um dos passos da metodologia é o kickoff. Fazer o kickoff, envolver os usuários desde o início, verificarmos quais são os usuários que conhecem melhor o processo, engajá-los, envolvê-los, né? Comprometê-los, enfim. Isso é logo no início, ver que o kickoff é a segunda caixinha de uma metodologia, o kickoff não é lá no fim. Não é lá no fim que a gente vai mobilizar as pessoas, envolvê-las, engajá-las, motivá-las. Né? Não é no fim, responsabilizá-las, é aqui no início. Então, às vezes o pessoal demora para ganhar o usuário, fica esperando que o usuário assim, o usuário vem e tal. Não, aqui a gente descobre quem são os melhores usuários, né? Quem são os usuários que estão há uma semana na empresa, que não adianta colocar esse usuário à minha disposição para me dizer como é que é o seu processo, porque o usuário está uma semana na empresa não sabe. Né? Então, o usuário-chave, sabemos quem são os usuários-chave, que é aqueles que conhecem o processo, né? Quem são os usuários que são usuários gerais, que estão, sei lá, vão ser apenas treinados, quem são os usuários-chave que vão ajudar a definir as regras, os processos e como é que nós vamos implantar os sistemas, como as regras de negócio, as parametrizações que nós vamos fazer o sistema funcionar por elas depois. Também, lá dentro do kickoff, ou dentro da organização, está aqui, ó, o time de projeto. Montar o time de projeto, coisa que a gente vê lá, questão de organograma. Então, entra a questão da organização. Essa falta de organização aqui, ó, questões organizacionais, né? A equipe do projeto subestimada, questões organizacionais, ainda a falta de organização, a resistência à mudança, né?
A falta de clareza, como é que vai ser decidido as coisas, né? Quem é que vai bater o martelo no redesenho do processo ou nos novos procedimentos de governança? É através da metodologia. Dentro da metodologia a gente chega lá, está aqui o organograma do projeto, aqui é a nossa empresa, XYZ Sistemas, né? Claro, um nome hipotético, e aqui o cliente, o líder de projeto do cliente, o patrocinador, isso aqui a gente reforça lá no kickoff, a gente, né, trabalha essa questão do organograma para a gente conseguir usar a cadeia de comando, as coisas serem bem definidas. E aí, claro, a gente consegue conduzir a implantação. Resolve, ajuda, não resolve todos os problemas. Agora, sem clareza das coisas, da matriz de responsabilidade, que usuário faz o quê, que consultor faz o quê, o que a equipe de desenvolvimento faz, o que a nossa equipe de infraestrutura tem que fazer junto com a TI do cliente, se isso não estiver claro, né, tá ali o motivo. Está em 37% problemas organizacionais, ou seja, realmente é muito complicado, né? Muito bem, aí você tem uma equipe subestimada, ou com pouca gente, ou gente que não tem tanta experiência, tanto do lado dos consultores quanto do lado dos usuários, uma equipe subestimada, né, em quantidade e qualidade de pessoas, e aí você não tem um comando claro, né, organizacionalmente você não segue os princípios básicos de uma metodologia de implantação. É óbvio que nós vamos ter problema. É óbvio que nós vamos ter problema. É óbvio, não precisa nem pensar duas vezes. Por isso que ali, de cada 3, só um é entregue no prazo, só um é entregue dentro do orçamento, melhor dizendo, e 2 são entregues fora do orçamento, gasta mais horas. Porque uma equipe inexperiente gasta mais horas para fazer as coisas. Muito bem. Principais motivos causadores dos atrasos. Agora sim, os atrasos. Então, vamos nos atrasos. Muito bem. Os atrasos é o seguinte. Eu tenho aqui nos atrasos razões dos atrasos. Muito parecido. Conflito de prioridade, restrição de recursos, que é o que eu já acabei de falar, não dão as melhores pessoas para a gente trabalhar. Okay? Problema de dados, 23%. Questões organizacionais é 76% dos problemas que estão aqui agora, por causa do tempo, não se faz as coisas a tempo. 40% é problema técnico. 60% é mudança de escopo, o cliente mudando as coisas. Não, mas eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, vamos botar mais isso. Eu sempre brinco no nosso treinamento que a culpa é da Jaque. Já que estamos fazendo nisso, a gente podia fazer tal coisa também, né? Sempre a culpa é da Jaque. Já que nós estamos vendo isso, nós também podíamos ver tal coisa. Já que a gente vai fazer tal coisa, podia fazer tal coisa também, né? E aí vai botando mais coisa em cima e não tem mais horas e não tem mais prazo. E estoura. Tanto o orçamento que as horas quanto o prazo. E 74% no cronograma de projeto irreal, ou seja, além de um orçamento irreal, mal dimensionado, o cronograma sai apertado. Sai um cronograma otimista demais ou já fora da realidade. Por incrível que pareça, cronogramas irreais são responsáveis por 74% dos atrasos de cronograma. Ou é o próprio cronograma. A própria elaboração do cronograma é responsável pelo atraso do cronograma. Então, são coisas que a gente está vendo. Então, um cronograma, pessoal, é uma coisa séria. O cronograma é feito para a gente atualizar. A gente não consegue nunca fazer um cronograma com ele até o final. Tem que estar sempre atualizando toda semana. Mas o cronograma, a gente tem que olhar para o último. A gente tá, mas qual é o cronograma? Tem um projeto que a gente faz, que eu participei, que não tinha cronograma. Entende? E a gente não sabe nem como é que terminou. Então, eu digo assim, a gente não consegue saber como é que nós conseguimos chegar até o fim, né? É isso que eu quis dizer. Então, o que aconteceu nesse período para cá, né? Com a pandemia? Aqui, ó, motivos dos atrasos. A Covid está aqui no meio. Ó, 6,7% dos motivos foi a Covid. Já aparece a Covid nessa estatística aqui referente a 2020, as implantações que terminaram em 2020. Né? Mas aqui ainda tem 20% de problemas de dados, 20% do escopo inicial foi expandido e 26% das questões organizacionais de governança, que tem que definir como é que vão ser os controles, gente resistindo à mudança e ter que mudar o processo. É impressionante como a questão organizacional de governança, quem é que vai definir as coisas, os novos controles, porque governança são novos controles em cima dos funcionários, novos controles em cima dos gerentes, novos controles ou novas atribuições para os supervisores. Não, agora você vai receber um tablet aqui, você vai receber um tablet da empresa, você tem que fazer a aprovação. Vai vir aqui, você aprova, não tem mais papel. Você aprova aqui digitalmente. Então, questões de governança, aprovação, definição, é aqui. Resistência à mudança, porque vai mudar tanto das chefias quanto dos funcionários, das equipes. E aí redesenhar o processo, que você tem que mudar as coisas. Então, esse é líder.
Questões organizacionais é líder em todas as pesquisas, é aqui que o bicho pega para nós implantarmos um sistema. Não é problema dos dados que aparecem, é claro, mas não lideram, não é problema técnico, ok, tem problema técnico, né, ok, mas na última pesquisa de pandemia para cá, é isso aqui que tem atrasado os projetos. Muito bem. Insatisfação, vamos indo já para o final aqui. Insatisfação é a seguinte, das empresas, pesquisa da pandemia, tá? Pós-pandemia, das 112 empresas da pesquisa 2021 referente às implantações que terminaram em 2020, qual foi o nível de satisfação com as implantações terminadas? É esse aqui, ó. 45% declararam-se satisfeitos, apenas 45%. E os outros 55%? Neutro, que é... Neutro para mim não cheira nem fede, né? Neutro, né? Certo? Então, só 45% declararam satisfeito ou muito satisfeito. E os outros? Os outros ou ficou em cima do muro, não teve nada a declarar, nada a elogiar, porque se não tem o que elogiar não está satisfeito, e insatisfeito e muito insatisfeito, certo? Somando insatisfeito, muito insatisfeito e neutro, deu 55%. Isso foram as implantações entregues aí no meio da pandemia, tá bem? Ah, mas realmente daí a Covid ali pode atrapalhar, porque o cara disse que a Covid lá atrapalhou. Sim, pode ser. Mas não vamos botar tudo na conta da Covid, não está tudo na conta da Covid ali. Está 6% na conta da Covid. Continua ali as questões organizacionais pegando, mordendo cada implantação. Muito bem, o que mais? Segundo a Panorama, fechando esse relatório aqui da insatisfação, a insatisfação entre os funcionários ela é comum, especialmente o quê? Nas organizações que negligenciaram gestão da mudança, fazer eventos internos, fazer o kickoff, mobilizar, sensibilizar, engajar, motivar para a mudança, certo? Como é que eu faço isso? Kickoff é uma das ações, não quer dizer que é a única, mas eu faço ações nesse sentido, reúno, sensibilizo, mantenho, converso, comunico os passos, né? Eu comunico com o quê? Dentro daquela estrutura que a gente viu. O organograma ajuda, é uma cadeia de comando, é uma cadeia de comunicação. O organograma não é só cadeia para a gente mandar, é também para a gente comunicar de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, certo? Então, esse é um ponto importante aí, que não lidaram com a gestão da mudança, e aí tiveram mais problemas. Satisfação, segundo eles, também tem a ver com interface. Os usuários querem deslizar o dedinho, né? E aí tem um desktop que passa o dedo na tela e não desliza, certo? Então, os usuários estão muito acostumados com telefone, smartphone, aplicativo B2C, que é onde eles fazem portais de compra, banco digital. E aí o que acontece? Os sistemas B2B, que é o ERP, o WMS, o HCM, são sistemas de caixa, né? Bota ali um desktop na sua frente, bota um notebook na sua frente, você tem que botar senha, clicar no mouse, inserir, preencher campo, não é só marcar um quadradinho, não é só marcar o checkbox, eu tenho que escrever ali, ou assinalar, ou marcar. A interface é outra, a interface não é tão amigável. Então, assim, os usuários de geração Y, e a gente já detectou isso em algumas implantações, os usuários de implantação isso detestam determinados ERPs que tem uma cara meio antiga. Não, mas essa cara aqui é muito antiga, como é que eu vou trabalhar um negócio desse? Não dá para deslizar o dedinho e tal, e tal. É a questão da interface. Então, isso foi detectado mundialmente, hein? Lembrando que a pesquisa da Panorama é internacional. E eles detectaram que o quê? Que o consumidor de sistema de gestão empresarial, começa a comparar o sistema ali que ele tem que trabalhar com o Amazon ou com o Uber. Aliás, acho que tinha que ter a facilidade de navegação do Uber. Mas o Uber é um sistema para chamar táxi, cara. É um sistema para chamar, né? Transporte, não é um RP para controlar estoque financeiro. Não dá para ter que ter segurança, consistência, uma série de outras coisas. Não dá para confundir. Então, a experiência, a UX, né? A User Experience do usuário em relação a aplicativos de mobilidade, e ele começa a comparar com o teu sistema, com o sistema que vocês estão implantando. Né? No varejo, na loja de conveniência, na indústria, na cooperativa e tal. Então, isso está acontecendo mundialmente. E a insatisfação dos tomadores de decisão, que são quem decide, os gestores, mas e tal, geralmente ela tem a ver não com interface. Não é com interface, porque o gestor não quer saber de interface. Ele quer saber do resultado. Se vai melhorar o desempenho da empresa dele, se vai ajudar a aumentar algumas coisas, como aumentar vendas, né? Ou diminuir algumas coisas, reduzir trabalho, reduzir custo, reduzir prazo, reduzir lead time, reduzir perda.
é quando o sistema não consegue ajudar nisso. Aí tem a insatisfação do tomador de decisão, tem a ver com isso, quando o sistema não se adequou às questões, não entregou aquele ganho. É isso que a gente está falando, entregou aquele ganho que a gente viu no início do webinar. Muito bem, seguimos em frente aqui. Aí, beleza, esse slide aqui também é interessante. Esse é dentro da pandemia, slide 49. Olha só, dificuldade das implantações. Em 3 áreas, dificuldade de mudança de processo, dificuldade de mudança organizacional e dificuldade de mudança técnica. Prestem atenção, eu traduzi esse slide para vocês também. Prestem atenção agora nos próximos slides. Eu só traduzi isso aqui, dividi em 3 slides e traduzi para vocês. Dificuldade de mudança de processo. O que todo mundo disse? Isso as empresas que implantaram, não são consultores aqui respondendo. Quem respondeu foram as empresas que terminaram as implantações. Eles disseram o seguinte, olha, mudar processo 16% disseram que foi muito difícil e 50% disse que foi difícil, cara. Ou seja, entre difícil e muito difícil dá 66%. 16% disse que foi neutro mudar processo. E 16% né, ainda achou fácil. Mas de 66% achou que foi um pau mudar. Muito bem, prestem atenção nisso. Prestem atenção, isso aqui é fundamental a gente entender o que está acontecendo na pandemia. Mudança organizacional. 33% mudar organizacional. Mas o que é mudar, Marcos? Mais controle, governança, mudança de processo. Está ali, ó. Organizacional é isso aqui, ó. Resistência à mudança, redesenhar os processos. Isso aí é a tal da organizacional. Vamos lá, então. Mudança organizacional. 33% achou muito difícil e 41% achou difícil. Somando os dois, dá 74%. Deu mais que o outro. Né? Mudança organizacional, mudar resistência. Né? Resistência, então, deu 74%. 16% acharam neutro e 8% acharam fácil. Aqui. E por incrível que pareça, traduzindo aquele slide que está lá, mudança técnica, aspecto técnico, né? De equipamento, de hardware, de tela, disso ou daquilo, né? Aspecto técnico. 66% achou neutro. Neutro. Vocês entenderam bem? Neutro. Não atrapalhou em nada a mudança técnica do sistema. 8% só acharam difícil. 8% acharam difícil. A tecnologia não é o problema hoje em dia. São as pessoas. São as pessoas. As pessoas e os processos. As pessoas. A organização da coisa. Temos que engajar mais as pessoas. Então, tecnicamente, 8% só das empresas. Aqui não entrevistaram consultores, entrevistaram as empresas. 8% das empresas que terminaram a implantação acharam que elas pegam a mudança técnica. Só 8% acharam difícil. 63% acharam neutro, não influenciou nada. 16% achou até fácil. E 8% achou muito fácil. Beleza? Então, isso é o que está acontecendo diante da pandemia, né? Nesse momento. Então, a pandemia trouxe o tal do desgaste mental para o usuário, o desgaste psicológico. A pandemia já trouxe mudanças, né, para muita gente, dos mais diferentes tipos, né? E trouxe estresse, vamos colocar dessa forma. E aí tem, além de todas as mudanças que aconteceram, ainda tem uma mudança de sistema. E nós somos os consultores e consultoras, os agentes de implementação dessa mudança. Nós somos os implementadores da mudança. Nós é que estamos chegando com ela embaixo do braço, digamos assim, e nós somos os agentes, os implementadores dessa mudança. E aí nós vamos enfrentar a resistência, claro. Ok? Muito bem. Então, seguimos em frente. Nós não, todo mundo, né? Nós, a equipe de projeto, digo, né? A equipe que está implementando, usuários-chave, líder de projeto do cliente, o nosso líder de equipe de implantação, nós como consultores e consultoras, né? A equipe de TI do cliente, enfim, todos aqueles que coordenam ali o projeto, as ações do projeto, não é só a gente. Nós vamos enfrentar as mudanças de quem? Do usuário comum, do usuário que está na ponta, até mesmo do usuário-chave, dos coordenadores de departamento, das chefias de área. Vai ter mais controle em cima daquele chefia, vai ter mais controle em cima daquele setor. Aí os números são únicos, agora eles não manipulam mais número em planilha, o número é transparente, alguém imputa e está lá dentro do número, não dá para alterar. Gente, isso é governança. A governança dá mais transparência, fulano lá que manipulava número vai não poder mais mexer, apresentar os números do jeito dele ou dela. Os números são extraídos dentro do sistema, e não o que a pessoa trazia da planilha do departamento dela e dizia que aqui os meus indicadores estão super legais. Então, tudo isso causa tensão, certo? Muito bem. E vamos puxar aqui a reta final com alguns casos reais de insucesso. Não vai dar tempo de apresentar todos, tá? Então, eu coloquei aqui essa manchete
Isso aqui é uma matéria que saiu no computador de um tempo atrás, sobre desastres de ERP, lições da vida real. Então, vou citar alguns aqui para vocês. Tem um caso aqui, né? Nessa reportagem, que depois vocês podem pesquisar, tem um caso da Foxmeyer, um caso conhecido, e eu não vou ficar lendo aqui, mas basicamente o que aconteceu com essa empresa é que essa empresa aqui faliu. Faliu. Certo? Se errou a implantação até um ponto, era uma distribuidora de medicamentos dos Estados Unidos que faturava 5 bilhões de dólares e faliu implantando no sistema. Faliu. Simplesmente faliu. Né? Então, quer dizer, apesar de várias advertências sobre a forma agressiva de implantação, a organização ignorou os alertas, baixou um contrato de distribuição imenso, ao mesmo tempo baixou os preços. Enfim, ela tentou pedalar, né? Pedalar. Então, agora nós temos tal, e quebrou. Simplesmente a empresa quebrou. Muito bem, é um dos casos. Um outro caso, que eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, e eu testei esse vídeo, não vai dar tempo de eu mostrar para apresentar, mas ele está aqui, ele funciona, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. É um vídeo que eu já coloquei ele lá, ele está no YouTube, tá? E ele tem a opção de legenda em português. Então, eu deixei esse vídeo aqui, que é um caso muito interessante sobre o insucesso de implantação na Nike. Né? Ele é apresentado por essa consultoria americana, é um vídeo de 4 minutos, um vídeo curtinho. Olha ali, ó, é possível habilitar nesse vídeo, né? Legendas em português. O nome do vídeo está aqui, certo? Falha de ERP, estudo de caso, Nike. Está aqui o link do vídeo que a gente colocou aqui no material, vocês vão receber esse material. E é um vídeo de 4 minutos, é possível que entrar nas configurações aqui e habilitar a legenda em português. É um vídeo interessante sobre um insucesso, um fracasso de implantação de ERP na Nike, né? Uma marca famosa. Muito bem, tem vários casos, mas esse aqui e tal. Eu quero, para a nossa reta final do nosso treinamento, falando de um dos casos que é citado nessa matéria aqui, ó, da desastres de ERP, lições da vida real, um dos casos que é contado ali é este caso aqui da Shane Company. E aí eu gostaria de a gente ir passando aqui em detalhe o que aconteceu nesse caso aqui da Shane Company. Tem casos mais antigos e casos mais recentes, né? Sabe que nem todos os casos vêm à imprensa, mas alguns vêm com farta documentação. Então, esse caso aqui são falhas na implantação de ERP que podem levar à falência. Conheço o caso da Shane Company. A Shane Company, o que era? A Shane Company era uma joalheria nos Estados Unidos que faturava, gente, 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares, o real a R$5,10, você dá 1 bilhão, gente. 1 bilhão. A empresa faturava 1 bilhão. Né? Então, ela, lá em 2006, já faz um tempo, né, isso, ela planejou um custo inicial de gastar de 8 a 10 milhões de dólares para implantar um ERP em um ano. Em um ano. Passou 3 anos e o ERP não foi implantado. E após uma sucessão de falhas, o objetivo não alcançado, a empresa declarou falência. Mais uma que faliu. A Foxmeyer faliu e essa aqui faliu também. Em resumo, tá? A tentativa de implantação, veja o que está escrito aqui, tentativa, não conseguiram implantar, tá? Não conseguiram implantar. Ao invés de custar de 8 a 10 milhões de dólares a implantação, ela custou 36 milhões de dólares. E ao invés de levar um ano, levou 3 anos e não conseguiram terminar de implantar. Gastaram 36 milhões de dólares e quebraram. Quebraram. A empresa quebrou, essa empresa não existe mais. Muito bem, para vocês verem como é. O que deu errado nessa matéria aqui? Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Projeto pesado demais. Né? Então, assim, a próprios dados da Panorama, da consultoria que a gente está falando aqui, na Panorama Consult, dizem que a empresa tem que gastar, no máximo, até 9% do seu faturamento na implantação de um sistema grande, um ERP, no caso aqui. Quando a gente fala ERP, pode ser tudo. O ERP com HCM, o ERP pode ser vários módulos que a gente falou. Dentro do ERP tem já com CRM, já com HCM, já com WMS, já participei de implantação de projeto que eram tudo isso, tá? Por isso eu gosto de chamar de SGE. SGE porque são sistemas de gestão empresarial, porque o ERP é um dos sistemas de gestão empresarial, não é sozinho. Então, pode ter o ERP, num projeto grande, pode ter ERP, mais CRM, mais WMS, mais HCM sendo implantado, ok? E mais ainda um APS lá, né? Que de planejamento avançado de produção, vai aí uma Babilônia de dinheiro. Então, o que acontece aqui? Eles, né, comprometeram o capital de giro, gastaram mais do que eles podiam, tá ok? Esse é o primeiro diagnóstico. E aí o seguinte, as vendas da empresa caíram, certo? Ok? Caíram um período já no ano seguinte, ok? Então, o que acontece? Os ativos da empresa eram 100 milhões e a empresa tinha dívidas de 500 milhões. Né? 3 anos depois.
e ela não conseguia. A plataforma contratada, que é os sistemas contratados, não entregou o que foi prometido. Lembra dos ganhos no início desse curso? Lembram dos ganhos no início desse curso? O que você vai ganhar? O que eu tenho que te entregar? O que eu tenho que te entregar com essa implantação? O que você vai ganhar com essa implantação? Porque o cara está botando dinheiro, cara. Às vezes está botando a empresa dele em risco. O que eu tenho que te entregar? Pois é, a plataforma, no caso aqui, sistema, não entregava 100% do que havia sido prometido. E aí gerou diversos problemas operacionais. Não é problema de sistema, é problema de negócio. Você para de entregar, você não consegue mais administrar os estoques, você não consegue... Cara, não consegue expedir um produto, não consegue tirar nota fiscal. Né? Bom, resumo desse caso, 4 principais erros. Ela falhou a elaborar o escopo. Sempre o escopo, né? Sempre o escopo, que ali a gente viu ali nas estatísticas que ele fica entre 30% e 35% das falhas, geralmente é escopo. A ausência de um mapeamento de processos, gente, mudança de processo, que está na parte organizacional. Falha dos testes. A gente fala isso no nosso treinamento. Testar. A gente vai ver, já mostro daqui a pouquinho. Porque esse webinar, você tá, mas como é que eu lido com essas falhas? Já vou mostrar. E a escolha de um software que não tinha todos os requisitos, né? Não tinha todas as funcionalidades necessárias e tal, para entregar. Se não tem funcionalidade suficiente, o que vai fazer? Customizar. E customizar é caro. Aliás, é muito caro. É a coisa mais cara que tem em sistemas, é customizar um sistema. É mais caro que implementar, vocês sabem disso. Customizar é mais caro que implementar. Muito bem. O que a gente aprendeu? Que é fundamental escolher um sistema mais adequado, é claro, sim, mas também ser realista com orçamento, ok, mas também o que? Fazer testes. Né? Testar bem. Né? Então, esse testar bem, aqui no slide 66, a gente tem aqui, ó, na nossa metodologia que a gente apresenta lá no treinamento, né? Teste unitário de cada módulo, teste das adequações, customizações, implementações, integrações de interface, teste integrado dos módulos, certo? Então, a etapa de teste tem vários estudos, não só da Panorama Consulting, de outras consultorias, que mostram que há muitos fracassos de implantação são devido a uma quantidade de testes junto com os usuários insuficientes, pouco tempo para os testes, não ter métodos para fazer o usuário testar. Gente, eu não estou falando de teste de produto de software feito lá no desenvolvimento, não tem nada, isso aqui é teste dentro da implantação. Não tem nada a ver, que inclusive nosso colega Rodrigo Petra, que dá treinamento de teste de software, que é lá dentro da produtora, os programadores estão programando, aí o código saiu fresquinho, vai para uma área de qualidade de teste para testar. Nós não estamos falando disso. Não é esse teste de software que a gente está falando. Nós estamos falando aqui implantação de sistema dentro do cliente, com consultores de implantação de campo e usuários. E aí nós temos que sentar com os caras e dizer assim, vamos testar. E aí fazer os usuários que vão pilotar o sistema testarem. Teste unitário, nós testarmos as adequações que foram feitas, e eles fazerem depois um ensaio geral, que a gente chama de teste integrado, com vários usuários ao mesmo tempo, testando juntos um processo completo, o sistema que a gente está implantando ou está quase implantado. Né? Tanto que aqui, logo depois, já entra em produção. Né? Logo depois já vira a chave, já desliga o sistema anterior, ou abandona os controles anteriores, as planilhas anteriores, e entra em produção, entra no ar com o novo sistema que a gente está implantando ou acabou de implantar. Então, o teste é fundamental. E tem vários relatórios, não só da Panorama, mas de outras consultorias, que dizem o seguinte, os caras falham nisso aqui. Os consultores e o cliente, a equipe do projeto, falha nisso aqui. Entende? Todo mundo quer entregar projeto, não fazer teste, gente. Então, aí é complicado. Beleza, então, olha aqui, todos devem ser envolvidos e todos os profissionais, né? Vocês vão receber esse material, então por isso que eu não vou ler em detalhes, vocês vão receber o material. Os profissionais que vão manipular o sistema devem ser treinados. E, gente, claro que tem que ser treinado. Está aqui, ó, envolvidos. Começa no kickoff. Envolvidos na análise de aderência, onde nós levantamos os processos atuais e escrevemos, né, definimos, melhor dizer, escrevemos uma maneira de dizer, né, definimos o processo que será no nosso sistema. Fluxo atual, como trabalha atualmente, e como trabalhará no nosso sistema. Fluxo proposto. Qual é o fluxo atual do trabalho? Como é que vai ser no nosso sistema? Isso aqui é análise de aderência. Então, aqui tem que envolver o usuário. Vou envolver quem, gente? Eu envolvo o usuário. E aí, né, fala aqui. Nesse artigo, tá, pessoal? Esse artigo não fui eu que fiz. Ah, tem que ser envolvidos. Claro que tem que ser envolvidos.
e tem que ser previamente treinado. Claro que tem que ser previamente treinado. Aqui, ó, treinamentos padrões, antes de sair fazendo cadastro, antes de sair cadastro módulo, antes das parametrizações, antes de testar, receber o treinamento. Né? Então, e aí os usuários são envolvidos só nisso? Não, são envolvidos nos testes, são envolvidos aqui recebendo, né, sendo apresentados e treinados nas mudanças que foram feitas no sistema, nas customizações, implementações, nos ajustes que foram feitos, porque o sistema padrão é uma coisa, mas os ajustes que foram feitos para atender a esta empresa, o usuário precisa ser treinado nos ajustes também, não só no sistema padrão. E aí os testes integrados aqui, onde os usuários também são envolvidos. Muito bem. É isso, pessoal. Ficamos aqui dentro do nosso tempo, né? Então, essa etapa, uma metodologia de implantação é o que ajuda a combater, a prevenir, a se antecipar aos problemas que acontecem, principalmente, organização. A organização, por isso que eu tenho assim, um organograma claro, um cronograma bem definido, mas principalmente o escopo bem documentado, é a palavra bem registrado lá no termo de abertura. Então, a gente ganha, eu sempre falo isso em termos de metodologia de implantação, a gente ganha ou perde a implantação não só devido a não ter metodologia, né, mas principalmente no início da metodologia. É aqui, ó, no início da metodologia que a gente ganha a implantação. É aqui no início. É aqui que nós temos que colocar a nossa energia. Ah, mas as etapas finais aqui, Marcos, não são importantes? Todas são importantes. Mas a etapa de análise de aderência, ela é crucial para nós. Porque da análise de aderência eu defino os treinamentos, o que será treinado. Da análise de aderência eu defino o que será cadastrado. Da análise de aderência eu defino os cadastros específicos de cada módulo. Da análise de aderência, eu descubro quais são as regras de negócio desse cliente, como é que ele trabalha, e venho aqui e parametrizo o sistema, configuro o sistema com as regras de negócio daquele cliente, daquela empresa. Então, a análise de aderência é fundamental. E a análise de aderência, definindo as parametrizações, eu testo o quê? O que são os testes? Eu testo aquilo que eu descobri aqui, o que eu propus na etapa de análise de aderência, porque eu implantei. Eu treinei, cadastrei os módulos, parametrizei e implantei. Eu botei os dados estão aqui dentro. Agora eu tenho que fazer o quê? Praticar com o usuário. Com os testes eu pratico as situações do dia a dia. O que são testes do dia a dia com um usuário comum? Testar as situações. Comprar deste fornecedor, comprar este material, que é o seu material, enfim. Tudo isso ainda a nível de simulação. Ainda não foi desligado o sistema anterior, os controles anteriores. Aqui eu estou na etapa de testes ainda. Mas se eu tenho um usuário que foi devidamente treinado aqui, ele se desempenha bem nos testes. Se o usuário vai bem no teste unitário, no teste da sua área, depois ele vai bem no teste geral. Ele vai bem no ensaio geral. Não tem como ser diferente. E o que a gente vê é que não há metodologia. Ou quando há metodologia, os consultores, a equipe de projeto, não colocam a energia necessária aqui no início. Acham que o engajamento dos usuários vai vir com o tempo. Não vai vir com o tempo. Não vem com o tempo. Se você não ganha os usuários aqui nesses primeiros blocos da metodologia, não vem com o tempo, muito pelo contrário. O usuário vai resistindo, vai aumentando a resistência, vai ficando refratário, e aí você não consegue engajar. Marileia, tem um microfone aberto aí, por favor. Né? Aí, beleza. Ok? E aí, para finalizar, tá, pessoal? Alguma pergunta sobre esse tópico aqui? Tudo bem? Quem é que utiliza a metodologia de implantação? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Né? Claudinei não vale. Maicon, utiliza a metodologia de implantação? Sim, nós temos essa que é parecida com esse sua apresentação de slide aí. Tem a reunião de kickoff, tem os levantamentos de requisito, é tudo bem esquematizado. Bacana, é isso aí. E mesmo com metodologia, a gente passa um perrengue, ainda passa trabalho, tá? Praticamente tudo isso aí que você falou, a gente passa. Bacana. Tá ok. Rafael, me ouve? Oi, Marcos. Oi. Sim, tem metodologia? Está utilizando? Nós temos a metodologia. Sim, estamos utilizando. Embora em algumas empresas que a gente implanta, que são pequenas, né? A gente acaba pulando algumas etapas para agilizar, né? Sim, mas é fundamental ter a metodologia e colocar em prática, né? E a sua está bem desenhada, aí. Segue praticamente um bom exemplo de metodologia aí. E o segredo é encaixar, né? A gente, onde é que bota energia na metodologia, que é o que eu tenho visto nos últimos treinamentos, a gente tem dado ênfase nisso. Onde é que eu boto mais energia? Então, assim,
construam que eles virão. Não vão vir. No início tem que trazer meio, né? Vai trazer de arrasto. Não, mas é uma pandemia. Não, gente, é claro. Comunicação não violenta, engajamento, sensibilização, comunicação, sensibilizar, motivar, tá tudo certo, mas a gente tem que fazer isso lá no início, lá no kickoff. Né? Isso, tu tem que aproximar o teu cliente, os usuários. A resistência à mudança com a pandemia está mais alta. É isso que nós temos que... É a conclusão desse workshop. Os números, não sou eu que estou dizendo, os números aí das implantações, né, que foram concluídas durante a pandemia, a conclusão do relatório da Panorama Consult, que vocês vão receber, esse material está ali, né, chega a esta conclusão. Houve resistência à mudança, as empresas não estão investindo em gestão da mudança. Por quê? Porque custa mais horas, gasta mais tempo. Vamos fazer uma reunião, vamos fazer isso, vamos comunicar, vamos chamar o pessoal. Não, mas espera aí, mas está todo mundo remoto, está todo mundo em home office, é complicado reunir todo mundo para sensibilizar, organizar, vamos lá, pessoal. Não dá nem para fazer faça um material, que a gente fazia um material de projeto, fazia um mural do projeto e tal. Faça um mural, mas ninguém vai na sede, ninguém vê. Então, né, são essas coisas que a pandemia aí afetou bastante essa mobilização desse trabalho de gestão de mudança. Bom, para finalizar, e para a gente ficar no horário, tá, pessoal? No dia 20, nossa próxima turma de treinamento, vou deixar um convite aí para vocês, que a gente falou lá no início aqui, né? Deixa eu ver lá nos meus slide 11. Vocês vão estar recebendo aqui, né? Então, vão receber um convite aí para participar. Quem quiser participar pode mandar uma mensagem lá no LinkedIn, que deseja, conecta com a gente lá no LinkedIn, eu coloquei ali meu contato, né? Para participar ali do grupo de profissionais de implantação, que lá a gente também divulga oportunidades, vagas e tudo mais e tal. Receber newsletter, a gente vai mandar newsletter para todos vocês, tá ok? Junto com o certificado de participação desse webinar. E tinha aqui mais, sim, o código promocional. Então, o código promocional está aqui, ó, no finalzinho, para quem ficou até o final. Nós vamos ter um treinamento de consultores de implantação, lá no dia 20 de setembro, no outro mês, vai ter um treinamento de consultor de implantação. E aqui, para quem participou desse webinar aqui, a gente vai mandar um código aí promocional, a gente faz o e-mail amanhã junto com o certificado, quando for certificado já vai a newsletter e tal, vai junto com o código promocional aí, com R$50, vocês ganharam R$50, né? Então, a participação de vocês doaram 5, né? A presença de vocês serviu para fazer uma caridade, uma doação, uma boa ação de R$5, e ainda vocês receberam aí R$50 por terem ficado aí até o final. A gente agradece aí a participação de todos vocês, né? Continuaremos convidando vocês aí para os próximos webinars. E aqui a gente encerra com aqui novamente o slide de contato, né? Lembrando que quem tem um LinkedIn pode conectar, certo? Ok? E aí a nossa organização aqui, nossa organizadora Marileia, a gente vai providenciar. Eu falo amanhã porque amanhã eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar amanhã, mas amanhã o nosso administrativo aqui não trabalha, tá? Isso eu não falando amanhã, né? Amanhã eu vou administrar treinamento, amanhã tem um treinamento amanhã para ministrar, mas na segunda-feira, foi isso que eu quis dizer, próximo dia útil, na segunda-feira, aí a nossa organização aqui, nosso administrativo, vai providenciar o quê? O material desse webinar para vocês, para mandar no e-mail de vocês, junto com o certificado, então os slides, né? O certificado, né? A newsletter que a gente aproveita e manda para vocês, certo? E aquele código promocional aqui de R$50 aí para vocês. Tá bom, pessoal? É isso. Agradeço aí a participação de todos. Muito obrigado por terem acolhido aí o nosso convite. E nós vamos continuar aí mandando convite para vocês. Na newsletter sempre vem, tá, pessoal? Na newsletter sempre vem na capa da newsletter qual é o próximo treinamento, qual é o próximo webinar e tal. Se vocês quiserem sempre acompanhar, acompanhem pela newsletter, né? Que ela sempre vai estar dizendo ali quando é que vai ter algum evento, alguma coisa. Na newsletter tem artigos também, né? Tem um artigo ali sobre termo de abertura de projeto, tem outros artigos ali na webinar. Eu acredito que aí a gente continua se comunicando de forma gratuita, né? A newsletter é gratuita e vocês podem estar tendo um contato com a gente. Obrigado a todos. Desejo saúde para todos vocês, um bom descanso. Sei que todos tiveram uma semana puxada, um ótimo final de semana para todos vocês. E a gente continua se encontrando aqui nos nossos webinars gratuitos, nos nossos treinamentos, ou se comunicando através do nosso newsletter. Obrigado a todos, um abraço, até a próxima.